Você até faz como esse moço. Só que aí Jesus falou, olha, eu preciso aumentar, ou você precisa passar de nível. Você quer alguma coisa além? Jesus olhou para ele e o amou. E ainda que Jesus o amasse, ele disse, ainda falta uma coisa na sua vida. O que falta? Renúncia. Falta você abrir mão. Talvez você está me olhando e diz, pastor, meu pai é presbítero, meu tataravô era apóstolo. Eu sou da família de sacerdotes, de chanceleres, de semideuses. Na minha casa tem presbítero, PR está na frente de todas as funções. Não estou falando disso. Jesus deu uma palavra para aquele jovem. Sabe como ele saiu do culto? Mal. Fala para o irmão. Quem sabe hoje você levanta mal. Por que ele saiu mal? Porque Jesus foi no ponto. Qual que é o ponto da sua vida? Qual que é o ponto daquele jovem rico? Fly, Canê, Massari, Money. Vai e vende tudo. Vá e abra mão do que você tem. Eita Deus. Imagine se nesta manhã Deus falar, abra mão da sua mina. Abra mão do seu mino agora. Não estou falando de casados, viu? Para casados Deus não fala isso. Porque você já está debaixo da aliança. E você não está debaixo de um contrato. Contrato pode ser reincindido. Aliança é para toda a vida. Mas se hoje você está aqui, e como esse jovem rico, Jesus vai tocar na área que você valoriza. Falta ali uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. E depois vem. Não é vem primeiro e faça depois. É faça primeiro e depois vem. Nós temos uma geração que quer vir primeiro para depois fazer. Diante dessa palavra, versículo 22, como o cara ficou? Abatido. Como? Você já saiu abatido do culto? Os caras falaram para mim aqui que o objetivo aqui era abater. Era chamar a sua atenção para que você fosse profundamente reflexivo. O que você vai precisar renunciar? Tudo. Por quem eu preciso renunciar? Por Jesus. A renúncia precisa ser por força ou por violência? Não, por amor. Porque se você não fizer a renúncia por amor, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar ao vômito. Você conhece gente que diz, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão das minhas minas, abro mão de tudo. Aí o cara abre mão nada, mano, ele fecha a mão e dá. Dura 3 semanas esse abre mão. A hora que a batata assa, ele diz que não é para mim não. Aquele moço saiu triste, porque ele tinha muita grana. Pastor, graças a Deus que essa palavra não se cumpre na minha vida, que se virar eu de ponta cabeça, eu estou devendo. Se der um sacode, mano, não cai nem as dívidas, porque já está todas penduradas. Não estou falando só de riqueza financeira, estou falando de riqueza intelectual. Riqueza tem a ver com aquilo que você pensa. Riqueza tem a ver com os seus valores. Humildade não é o cara andar de bamba cabeção e achar que está pagando de pisante 12 mola. Humildade é o cara saber que tem todas essas coisas e saber que elas vêm de Deus. E que o coração dele não está nelas. Ele foi embora triste.
Jesus olhou ao redor e falou aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrarem no reino. E aí Pedrão, aquele que era filéu, entrou na conversa e diz assim: e aí, qual que é o preço de ter largado todas as coisas para te seguir? O que eu vou ganhar? Porque de vez em quando nós fazemos relações comerciais. Nós imaginamos que, olha, se eu der X, Deus vai dar X mais Y. Se eu der X mais Y, ele vai me dar X mais Y ao cubo. Versículo 28, Pedro começou a dizer: nós deixamos o quê? Tudo. O que era o tudo de Pedro? Era a rede, era a pesca, era o judaísmo. E aí Jesus dá uma resposta no ponto. E ele diz para ele: olha Pedro, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez hoje você esteja dizendo assim: olha aqui para mim, acorda. Será que vale a pena abrir mão para seguir Jesus? Jesus disse para ele, e Jesus, versículo 29, respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém, repita comigo, ninguém, que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campo, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber quantas vezes? Quando? Já nesse tempo. Você consegue dar um glória a Deus? Você consegue dar um glória a Deus sem ficar girando a maçaneta? Cem vezes mais ainda nesse tempo. Por quê? Por quê, meu irmão? Porque aquilo que nós abrimos mão por amor, Deus devolve. Quando Abraão abriu mão do seu filho, ele renunciou ao direito de ser pai. O que ele fez com o seu filho? Para nenhum outro homem Deus pediu filho. Só para Abraão, né? Ele disse: está aí. Ele abriu mão. Sabe o que Deus fez? Você vai ter esse e vai ter outros. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? Que esta manhã, Deus espera que você renuncie a algumas coisas. Vou terminar lendo para você um texto no livro de Juízes, no capítulo 8. Juízes, aliás, capítulo 9. Talvez faz tempo que você não lê esse texto. Mas enquanto eu estava aqui pensando nesta palavra, ainda agora pela manhã, é pão fresco. Deus me fez lembrar desse texto aqui no livro de Juízes, no capítulo 9. Quando Abimeleque vai na casa de Gideão, Abimeleque foi para a casa de Gideão, matou os seus 70 irmãos. E Jotão, que era um dos irmãos, conseguiu fugir. Ele subiu no topo do monte e ele deu uma palavra lá no topo do monte. Isso está em Juízes, no capítulo 9, no versículo 7. Diz assim: e quando Jotão soube disso, o que ele soube? Que todos os seus irmãos tinham sido mortos por um outro irmão chamado Abimeleque. Ele gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Aí ele vai contar aqui uma fábula, uma história. Essa história é interessante. Ele diz assim: certo dia, as árvores saíram para ungir um rei. Um rei para si.
E disseram para a oliveira: Oliveira, seja o nosso rei. O que a oliveira respondeu? Olha aí na sua Bíblia. A oliveira, diante do chamado para ser rei sobre as outras árvores, sabe o que ela não quis? Deveria eu vou renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? A oliveira não estava disposta a renunciar àquilo que ela tinha de mais precioso. Será que você consegue perceber o que o Espírito de Deus está querendo falar com você hoje? A oliveira diz assim: eu vou ter que fazer o de bom. Então as árvores disseram à figueira agora: Figueira, entre em cena. Venha ser você o nosso rei. E a figueira então lhe respondeu: Eu vou ter que renunciar também. Deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? A figueira não estava disposta a abrir mão também. Versículo 12. Depois as árvores disseram à videira: Ô videira, venha ser você o nosso rei. A videira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? E aí, sabe qual que é o pior? Finalmente, oliveira, figueira, videira não estavam dispostas a renunciar. Quando nós não estamos dispostos a renunciar a algumas coisas, sabe quem vai aparecer para reinar sobre nós? O espinheiro. Você sabe o que é estar debaixo do espinheiro, meu irmão? Então o espinheiro, versículo 15, disse às árvores: se vocês querem realmente que me ungir rei sobre vocês, venham se abrigar à minha sombra. Sabe o que é estar debaixo do espinheiro, meu irmão? É estar sendo pinicado. Por que que o espinheiro vai assumir a posição de rei dessas árvores? Porque todos os outros não estavam dispostos a renunciar. Irmãos, se nós como igreja, que deveríamos representar